Bom dia! Olá, pessoal! Vamos já dar início a mais uma live do nosso Gestalt Prosa, né? Dando continuidade ao nosso ciclo de palestras, que na verdade é uma conversa, né, gostosa, uma conversa simples, leve, prazerosa, de nós, do Centro Gestáltico de Fortaleza e da rede CGF de psicoterapeutas, com vocês. A Carla já está chegando, vou aqui aceitar. Vamos ver se deu certo. Bom dia! Bom Olá, dia! tudo bem? Tudo bem, querida? E você? Tudo certo por Tudo jóia. aí? Tudo certo. Então vamos lá. Vamos esperar mais um pouquinho. Vamos ver se o Algumas pessoal pessoas começa a chegar, né? O aplicativo aqui avisar, né? A galera que a gente está ao vivo. Então, mais um ciclo, né? Mais uma palestra, na verdade, do ciclo do Gestalt Prosa. A gente está fazendo. Esse é o segundo, né? O primeiro a gente começou com os meninos, com o Ciro e o André, nosso querido, sobre o que é psicoterapia. E o de hoje é mais meio que uma extensão, né, Carla? Complementa, né? O que os meninos falaram contigo na semana passada. É um pouco de um complemento. Isso, exatamente, é um complemento. Vamos destrinchar aí, né? A gente deu primeiro uma visão geral de o que é psicoterapia e hoje o nosso tema é desmistificando o acompanhamento psicológico, né? Que é feito pela psicoterapia. Uhum. Tirar um pouquinho desse medo que as pessoas ainda hoje têm, né? De fazer terapia, de achar que tá tudo bem, que não precisa, que se resolve sozinha. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona, né? Exato. Então vamos começar? Vamos As lá. pessoas estão Vamos chegando. Então, chegando. vou me apresentar, tá? Eu sou a Juliana Diógenes, eu sou psicoterapeuta, gestalterapeuta, atendo no Centro Gestáltico de Fortaleza, coordeno a rede CGF de psicoterapeutas. Atendo criança, adolescente... criança não, desculpa, gente. Atendo adolescentes, adultos e casais. E estou aqui hoje com a Carla, né? Que também é nossa da rede. Se apresentar, Carla. Vamos lá, eu sou a Carla Mota, também psicoterapeuta, gestalt terapeuta, faço parte da rede do CGF, né? Um prazer enorme estar aí junto com essa rede, uma rede de psicólogos top, né? Eu atendo adultos e idosos, né? A gente trabalha muito buscando um foco e eu tenho uma capacitação em transtorno alimentar. Então, eu também direciono muito os meus atendimentos, além de todas, né, os transtornos que costumam vir para a gente, mas tem um foco também para transtorno alimentar. Ótimo. Que é um excelente campo de atuação, né? Tão necessário nos Tão dias atuais também. necessário, né? É, sim. Então, minha gente, eu e a Carla, a gente pensou em trazer 10 tópicos, né, 10 temas relacionados a esse tema maior, que é o desmistificando o acompanhamento psicológico, né? Que são frases que a gente escuta muito no senso comum, né? De pessoas que não têm uma informação adequada sobre a atuação da psicologia, né, nesse campo que é a psicoterapia. E aí a gente trouxe aqui algumas frases. Se vocês tiverem outras ideias aí, né, que vocês Outras escutam, dúvidas, que vocês pensam, outras dúvidas, curiosidades. podem compartilhar aí no comentário que a gente vai tentando, né, organizar aqui. Eu vou ler a primeira, tá, Carla? Primeiro que a gente pensou que acho que é a mais comum de todas, né, que é uma desinformação, inclusive que eu acho muito séria, né, porque gera muitos preconceitos. Quem faz terapia é fraco, doente ou louco?
O que é que você acha, Carla, disso? Isso aí era uma coisa que tinha muito, né? Principalmente, eu acho que na época dos manicômios, né? Qualquer pessoa que tivesse alguma coisa, qualquer traço que saísse ali daquela normalidade, dita normalidade, era levada para um manicômio e tratada por psiquiatras, né? Psicólogos também. E isso acabou virando um senso comum, né? De que quem vai para a terapia é louco, tá doente de alguma coisa, ou então é porque é fraco demais e não consegue resolver os problemas sozinhos. E é exatamente o contrário, né, Ju? Eu acho que a psicoterapia a gente vem vendo ao longo dos anos e acredito que até está mudando um pouquinho essa imagem, né? Quem faz psicoterapia é exatamente o contrário. São as pessoas que conseguem perceber que estão com alguma dificuldade maior, que têm um problema, que não estão conseguindo dar conta dele sozinho e que buscam essa ajuda. Talvez até na intenção de não enlouquecer, né? Se a gente for falar assim no senso comum. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão extremamente fragilizadas emocionalmente, que precisam de ajuda, mas não aceitam por ter esse receio, né? De dizer que está fazendo psicoterapia e as pessoas já olharem atravessado, achar que é louco. E não é. É o contrário, a gente vai fazer realmente em busca de um bem-estar maior, de uma tranquilidade maior, né? Até também em busca de um autoconhecimento. Eu não preciso fazer terapia só se eu tiver com algum problema grande que eu não estou conseguindo dar conta. Tem inúmeras Isso. possibilidades que nos fazem buscar a terapia. Uma delas é o nosso autoconhecimento, a gente querer se conhecer melhor, entender por que que a gente age de uma forma X e não da forma Y. E que bom que hoje a gente consegue perceber as pessoas se mobilizando um pouquinho mais para vir, né, fazer Isso. psicoterapia, buscando se entender melhor, buscando ajuda para resolver os seus problemas e vendo o quanto é importante, o quanto é válido, né? Eu acho que quanto Sim. mais a gente psicoeduca as pessoas, quanto mais a gente mostra para todo mundo o quão importante é a terapia, mais a gente vai conseguindo mostrar para todo mundo esse espaço de fala. É um espaço que a gente tem para que as pessoas possam trazer as suas queixas, as suas lamentações e que se sintam confortáveis com isso, né? Isso. Entender o seu passado, entender a sua vida e conseguir seguir em frente de uma forma mais leve, né? Isso, muito bom, exatamente. Assim, as pessoas que têm algum diagnóstico, né, de algum transtorno psicológico, transtorno mental, sim, elas precisam de psicoterapia, Sim, de acompanhamento sim. psicológico, né? Mas isso não significa que uma pessoa que procurou um acompanhamento psicológico tenha um transtorno mental também, né? Como a Uhum. Carla falou, assim, a gente pode entrar na psicoterapia para se conhecer melhor, ou porque de fato não está conseguindo lidar sozinho com um determinado problema, uma determinada situação, né? E aí eu vou buscar uma ajuda profissional para Sim. ajudar a olhar para isso de uma maneira mais cuidadosa, né? E isso não é fraqueza, De muito pelo jeito contrário, nenhum. como a Carla já falou, né? Isso significa um ato de coragem, né? Eu acho que entrar na psicoterapia, embora a gente está muitas vezes fragilizado ali naquele momento, mas é o maior ato de coragem que a gente pode fazer, né? Por nós mesmos naquele momento, né? Que é É. Até olhar para o que porque está a gente acontecendo. sabe, né, que esse lugar vai ser um lugar de muita entrega, para a gente Sim, conseguir realmente fazer valer, fazer a coisa funcionar, a gente precisa se entregar de verdade, a gente precisa se desnudar, abrir ali com o nosso psicoterapeuta para que a gente tenha, né, a gente, enquanto psicoterapeuta, tenha ferramentas para conseguir de fato ajudar aquela isso, pessoa que está ali conosco. exatamente. Então, vamos lá para o nosso outro ponto que a gente pensou. Psicólogos somente escutam e fazem anotações durante a consulta. E aí, Quem nunca disse Gabi? isso, né? Quem de nós nunca ouviu que a nossa profissão é muito boa, que a gente só fica sentado escutando, Escutando, conversando com conversando. alguém, né? Demais, a gente recebe para estar ouvindo. E na verdade não é, né? Por mais que, claro, o paciente tenha a fala muito maior do que a nossa naquele lugar, até porque é um processo que é dele, ele precisa trazer isso, né?
a cura pela fala que vai fazendo a terapia funcionar. Se você não fala, você não vai conseguir ter essa cura, ter esse traço. Nós temos todo um outro trabalho, não é só ouvir, né? A gente escuta, a gente avalia, a gente tem a questão diagnóstica, a gente estuda muito para poder trazer para aquele paciente algo que seja realmente bem direcionado à situação em que ele traz. Não é de qualquer jeito, não é falar qualquer coisa, né? A gente tem que entender a história de vida daquela pessoa, puxando para a nossa abordagem da Gestalt terapia, a gente tem que trazer aquela pessoa para o aqui e agora, para o presente, para que ele realmente consiga se sentir consciente, né, que a awareness também que a gente traz, ele consiga se apropriar daquilo que ele fala. Então não é só ouvir, fazer de conta que está ali brincando de amiguinho, estamos num bate-papo, não é isso. De jeito nenhum. A gente tem uma outra questão bem mais profunda, que a gente articula tudo que vocês trazem, a gente junta uma coisa que você disse outra com outra que você falou há 3 meses atrás, e a gente, opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo, ou tem alguma coisa aqui que está interferindo nesse processo. Vamos resgatar aquilo que já foi dito. Então, tem sim uma questão realmente de muito estudo, de muito cuidado, de muita atenção, né? A psicologia é uma ciência, não é uma coisa de qualquer, não é feita de qualquer forma. A gente precisa realmente de todo esse cuidado, afinal de contas, a gente vai estar ali com alguém que supostamente já está com alguma fragilidade, tem algum transtorno, né? Nem todo mundo vem para a terapia por isso, mas muitas pessoas sim. E a gente precisa ter muito cuidado com aquele olhar, a gente precisa ter muito cuidado com as orientações, com a nossa fala para aquela pessoa, para que de fato o que a gente vai estar fazendo esteja ajudando a pessoa a se compreender melhor e conseguir sair daquele lugar, né? Porque aí também é uma outra questão que o pessoal às vezes confunde, né, Ju, que eles acham que a gente vai dizer o que vai fazer, o que eles têm que fazer. E não, Verdade. a gente não vai dizer, faz isso aqui. Não é assim. É um lugar que a gente vai estar lá orientando, a gente vai estar tentando fazer com que aquela pessoa de fato tome consciência do que ela vem vivendo, dos seus sentimentos, das suas emoções e consiga aprender a lidar com elas. Isso. Essa coisa da escuta, né? Como você estava trazendo, assim, tem uma técnica Sim. por trás, né? É uma escuta qualificada, uma escuta profissional. Inclusive, assim, fazendo até um trocadilho, a gente vai ajudar o nosso cliente a se escutar, né? A gente escuta com o nosso ouvido ali treinado tecnicamente para isso, para facilitar a autoescuta. Né? A gente vai ajudar o cliente a se escutar, a ter diálogos internos com ele mesmo. Né? E é interessante nesse ponto, né, Ju? Porque quantas vezes a gente escuta os pacientes dizem, nossa, eu nunca tinha parado para me ouvir. Nossa, agora eu estou conseguindo me escutar, mesmo quando eu não estou aqui na sessão. Ele já começa, né, com um tempinho a se perceber, a se ouvir, a entender o que ele está vivendo. Exatamente. Né? E isso vem até no outro ponto que a gente anotou aqui, que assim, as pessoas só conversam na psicoterapia, que é isso que a gente está trazendo, né? Não é só uma conversa. Né? A gente estuda 5 anos, tem algumas faculdades que até são 5 anos e meio. A minha né? foi 5 anos e meio. A minha também, né? E tem os cursos de formação que a gente faz, que duram em torno de 2 anos, 2 anos e meio. Os outros cursos que a gente faz, supervisão, né? Livros que a gente precisa ler mesmo, constantemente, né? Então, assim, tem toda uma técnica que faz daquela conversa uma conversa dentro de um caminho profissional, né? Está sendo conduzido por um profissional, tem uma técnica aí. Né? No caso da Gestalt terapia, quando eu estou escutando o meu cliente, estou percebendo a forma como ele está trazendo uma determinada fala, como é que você está se sentindo quando você fala isso? Né? É um jeito que eu tenho de facilitar o olhar do cliente para ele mesmo. Né? Então, assim, é um jeito, se escutar é conseguir olhar para si mesmo. Né? E isso é através da conversa, da relação dialógica, dentro da metodologia da Gestalt, né? Que a gente faz com os nossos clientes.
né? E tem aquela coisa de faz anotações durante a sessão. Isso depende muito de cada psicólogo, de cada abordagem, né? Eu não faço anotações na hora, mas... Eu faço. Pois é, então, né? Cada um tem o seu Cada um jeito. tem o seu jeitinho, né? Isso. Eu faço depois que eu termino, aí eu vou lá e faço as anotações. Mas isso é da metodologia de cada um, do jeito, do estilo, né? De trabalho de cada psicoterapeuta. E não tem problema nenhum, também não significa nada, né? Significa só o jeito que cada um tem de acompanhar os seus clientes. Exatamente. Do outro ponto, tem assim, os pais são a causa de todos os problemas, segundo a psicoterapia. E aí, Carlinhos, Também o é que um você acha? mito, né? É uma coisa que a gente escuta muito as pessoas dizendo assim, não vou fazer terapia não, a culpa é toda dos meus pais. Talvez em algumas situações até tenha algum traço ali, algum resquício, né, que os pais nos causaram. Mas não necessariamente a culpa é dos pais, né? Sim, a infância é super importante, a adolescência, que é esse período em que a gente tem esse convívio maior com os nossos pais. A gente não pode negar que são eles que trazem, né, os nossos valores, que puxam a nossa educação. A gente acaba meio que seguindo o que eles nos disseram, né? Como diz a Elis Regina, a gente é sempre como os nossos pais, vai ter sempre aquela repetição ali do que a gente aprendeu, afinal de contas a gente traz um comportamento, né? Um comportamento que foi aprendido. Mas isso não quer dizer que tudo seja culpa dos pais. Muitas vezes existem traços, né, nos transtornos psicoterápicos que vêm por causalidades externas. São coisas que nos acontecem ao longo dos anos, né? E dependendo de como nós estamos, isso aí vai nos modificando e nos adoecendo. Sim, porque às vezes a gente também vai para a terapia porque estamos adoecidos. Não quer dizer que somos doentes ou que nossos pais causaram tudo isso. Tem uma coisa muito forte que o pessoal diz que toda a culpa é da mãe, né? Coitada das nossas mães e de nós que somos mães, se tudo que acontecesse com as pessoas que buscam psicoterapia fosse culpa das mães, principalmente, né, dos pais. E não é. Às vezes acontece de coincidir de ter algo que vai, de fato, interferir ali naquele caminho, mas não necessariamente é culpa dos pais. É daquilo que a gente foi vivendo e como a gente interpreta os acontecimentos, né? Das escolhas que a gente vai fazendo na vida, né? Isso. Porque isso vem muito da gente ficar fixado lá quando a gente era criança e adolescente, infância, né? E aí responsabiliza tudo que aconteceu lá atrás e não se dá conta, não se atualiza de que eu cresci, eu virei um adulto, agora eu posso responder pelas minhas escolhas, né? E dentro do acompanhamento psicológico, a gente também vai ajudar o cliente a se atualizar, a olhar para si, né, como um adulto, a poder olhar para a sua criança, que de repente ficou ferida mesmo, né? Que precisa ali ser acolhida, mas quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, somos nós responsáveis pela nossa própria criança, né? É a gente que vai acolher essa criança. Então, o acompanhamento psicológico também tem esse olhar. Também vai cuidar, né, dessa criança ferida que lá atrás foi ferida por alguma situação que não necessariamente veio por conta dos pais, né? Às vezes a gente interpreta um acontecimento de uma maneira que eu olho e digo, meus pais não gostam de mim, e isso me fere profundamente e eu carrego para a vida inteira. E a gente precisa aprender a parar de se vitimizar, né, Ju? De também assumir as nossas responsabilidades pelas escolhas, pelos atos. Ai, Carla, mas eu era criança, eu interpretei dessa forma, não tinha como saber, não tinha como compreender que aquilo ali não significava uma falta de amor, por exemplo, né, por parte dos pais. Tudo bem, é verdade. Mas agora você é um adulto, então vamos lá, vamos olhar direitinho, vamos trazer para o aqui e agora. Se imagine hoje criança e se aquilo ainda traz, né, um traço de que fui abandonado, meus pais não me amam, será que continua da mesma forma? E aí é quando você fala, né, de cuidar da nossa criança ferida. Ela foi ferida por algum motivo, de repente uma interpretação errônea que você deu, mas você pode trazer essa criança que está machucada para o seu presente, para o aqui e agora, e cuidar dela, assumir a sua responsabilidade também pelos erros, pelas interpretações, pelas escolhas, né? Se apropriar daquilo que é seu. Ao invés de só apontar o dedo e dizer a culpa não é minha, é sempre do outro que está ali comigo e foi ele quem fez isso comigo, né? E a gente faz isso com muito cuidado, né?
assim, com muito carinho, respeitando o ritmo de cada um, né? Que a Uhum. pessoa consegue olhar para aquele momento daquela forma, né? Dentro do setting terapêutico. É. Mas é E isso, o é pode assim, não pode falar. falar. Então, não necessariamente, só fazendo um resumo, né? Não necessariamente é uma responsabilidade que é só do pai, que é só da mãe, que é lá atrás. Às vezes mas aí dentro do desenvolvimento humano, quando a gente cresce, a gente consegue ter maturidade cognitiva, Uhum. emocional, para dar um outro significado, olhar de uma outra forma para essa relação. E aí ver se é aquilo mesmo ou não, né? Exatamente. A gente ressignifica a nossa história, né? E aí a gente vai fazer as novas escolhas. O que é que eu quero ser? Eu quero me tornar aquela pessoa ou eu quero ser alguém diferente? Eu quero mudar aquilo que eu não Isso. concordo, que eu não gosto, ou que Exato. me machucou por tanto tempo, né? Isso. Questão da corresponsabilidade, como o Ciro está falando aqui. Isso, Exatamente. São as corresponsabilidades. exatamente. O outro ponto, minha gente. Todo profissional é o mesmo. Se não gostei de um, então a psicoterapia não serve para mim. E aí, A gente até já falou um pouquinho aqui, né, Ju? Os psicoterapeutas são são diferentes, né? A diferentes. gente estuda a mesma coisa, a gente faz a mesma faculdade de psicologia, mas a gente faz em universidades diferentes. A gente tem olhares diferentes, algumas universidades puxam mais para uma abordagem, outra para outra, né? E a Uhum. gente vai fazendo as nossas escolhas. E cada um tem o seu jeitinho. Isso. Estava até brincando outro dia com uma paciente minha que ela chegou e disse que já tinha ido a inúmeros psicólogos e não tinha gostado de nenhum, ia e saía de todos. E eu estava sendo mais uma. Digo, nossa, me colocou aí no sexto, né? Mais uma que eu vou deixar. E ela não deixou, né? Ela já está comigo há um bom tempo, exatamente por isso. E como a gente vai, né? Quando a gente vai buscar uma psicoterapia, a gente precisa se identificar com aquele profissional que vai estar nos atendendo. Porque naquele Isso. lugar é um lugar que a gente vai estar lá olhando para vocês com carinho, com cuidado, sem julgamento, né? Sem uma avaliação de certo ou errado, que isso também é um medo que as pessoas têm, né? Elas até falam assim, não sei se eu posso falar isso aqui. A terapia, aquele lugar que a gente chama de setting terapêutico, é exatamente o espaço em que você pode falar tudo sobre você. Até coisas que você nunca falou para ninguém, aquele segredo que é guardado a sete chaves. É ali na terapia que você vai conseguir poder colocar para fora, vai poder, né, expressar tudo que você sente. E aí é Isso. exatamente nesse lugar que a gente vê as diferenças dos profissionais. Alguns são bem Isso. mais calmos, alguns falam menos, outros não, já são mais diretivos, outros já falam bastante, interagem muito com os pacientes. Não tem essa coisa de dizer, eu fui para um profissional e não gostei. Teste outro, porque cada Exato. um tem o seu jeito de atender. Aqui mesmo nós falamos, a Ju não escreve durante a sessão, eu já escrevo alguma coisa durante a sessão, né? Isso. Alguns profissionais, principalmente aqueles que não são gestalt terapeutas, os psicanalistas mais ortodoxos, eles quase não falam com os pacientes, nós já falamos, né? O nosso distanciamento com o paciente já é muito menor, a gente já acolhe, a gente já tem um olhar diferente. Então, tudo isso vai diferenciando de profissional para profissional e, inclusive, de abordagens, né? Que às vezes as pessoas não entendem, Isso. quem não conhece a psicologia acha que é tudo igual, e não é. Exato. Cada um de Exato. nós escolhe a sua abordagem. Tem aquele profissional, tem aquele. Me ajuda, Ju. Tem a pessoa que vai fazer com que você se identifique mais e que é a forma de trabalhar que mais parece com É, você, né? tem Então, pessoas, tem clientes que preferem uma relação mais próxima em termos de diálogo, né? Que prefere sim, que o psicólogo pergunte mais coisas, né? Traga algumas atividades. Tem psicólogo não, ou tem cliente que não, que prefere ser mais escutado, né? Que o escutado. psicólogo fique mais na escuta mesmo, na observação, né? Então Uhum. depende muito, como a Vânia está dizendo aqui, a personalidade do terapeuta fica Fica evidente no evidente processo, né? isso. Então, assim, e do cliente também, né? Então, depende muito da identificação de terapeuta com o cliente. Às vezes a gente É. não se identifica mesmo,
Já aconteceu comigo, inclusive na live passada com os meninos, eu disse, já aconteceu comigo de eu, como cliente, procurar uma psicóloga e não gostei da primeira sessão e já não voltei na segunda. E aí busquei uma outra com quem eu fiquei anos, né, com ela. Exatamente. Porque me identifiquei com a metodologia de trabalho dela, com a postura, né? Então, assim, é o jeito de ser mesmo do terapeuta que vai conectar com o jeito de ser do cliente e ali eles vão construir uma relação. Então, assim, se você procurou uma vez, não gostou, tenta de novo com outra pessoa, com outra abordagem, né? Com outra teoria psicológica. E aí É pode ser que dê importante certo. conhecer, né, até quais são as abordagens, a forma de trabalhar daquela abordagem, porque de fato tem formas diferentes também, não só dos profissionais, mas das abordagens, né? Isso. A Gestalt terapia, felizmente, é daquelas que consegue acolher muito mais, que puxa aquele paciente para você, né? Que tem aquele cuidado diferente, vamos dizer assim, porque tem umas Puxando que a aqui para gente nossa tem que ser bem mais sardinha, né? distante, né? Sim, é isso mesmo. Né? Assim, eu, inclusive, tem clientes que chegam, o que é Gestalt terapia, né? Ou então, como É é o seu jeito Gestalt, de né? Não sabe trabalhar? Ou nem como então, é que é o nome, é a Gestalt. a Gestalt, que a gente pronuncia Gestalt, né? E o que é mesmo? Ou então, qual é a sua abordagem, né? Como é que vocês Isso. trabalham? É legal e é super interessante do cliente saber onde é que está entrando também, né? Eu acho Entender, super válido né? no início do processo a gente Explicar como é que a explicar gente trabalha, também faço isso. isso. Sempre no primeiro contato eu já explico como é a minha forma de trabalho, como é que eu gosto de atender, para que a pessoa já entre naquele processo sabendo o que é que ela vai encontrar, não seja pego de surpresa. Exatamente. E o outro tópico que a gente pensou foi: psicólogos têm respostas prontas para todos os problemas. Quem dera, né, a gente tivesse essa receita de bolo. Quem dera Não fosse tem assim nem tão fácil. para minha vida pessoal, né? A gente não tem nem pra gente que já é psicólogo, né? Aquela velha história, casa de ferreiro, espeto de pau. Não adianta a gente ser psicólogo, mas sempre a gente vai precisar também de alguém para poder estar nos ajudando, nos guiando. E não é, gente, não tem receita pronta, não tem resposta pronta. A gente, de fato, tem uma escuta ativa, a gente tem uma escuta diferenciada, a gente tem as técnicas que são utilizadas para a gente conseguir ler nas entrelinhas, né? Não é só a fala, a gente avalia os pacientes como um todo, né? Expressão corporal, a forma de estar, de falar, a entonação, tudo é avaliado. Às vezes as pessoas também pensam que a gente tem bola de cristal e que vai conseguir resolver tudo e dar uma resposta. E não, não é. É um processo, né? A terapia não é mágica. É todo um processo que precisa ser feito entre o psicoterapeuta e o paciente. Também não somos nós quem vamos sozinhos resolver os problemas de quem está em terapia, né? A gente pode ser o psicoterapeuta mais renomado do mundo, mas se você vai e se você não se coloca, se você não traz as suas questões, se você também não se empenha em participar daquele processo, você vai continuar com as mesmas questões das quais você trouxe no primeiro encontro. Não tem como mudar, né? É esse entre que fica aqui entre nós, né? Assim, seja pelo processo online, seja no presencial, a gente precisa desse trabalho em conjunto. Não tem resposta pronta. A gente não vai conseguir nunca. Ah, a Juliana me trouxe tal questão e a Fátima também me trouxe a questão igual. Então, eu vou dar a mesma resposta? Não, as histórias de vida são diferentes. Tem traços ali que vão ser diferentes. Por isso que a gente falou, não é só escutar. A gente tem todo um outro trabalho de identificar, de procurar, de buscar para poder trazer para aquele paciente uma forma mais tranquila e mais adequada a ele, para que ele consiga perceber aquilo que ele nos traz e tentar já ir achando uma ressignificação para aquela questão. Porque também a gente não vai dizer, Juliana, tu me trouxe isso, tu faz desse jeito aqui. Fátima, tu me trouxe essa questão, então tu age dessa forma. Não é assim que funciona. Resposta pronta não existe. Não espere essa resposta. Alguns pacientes até dizem pra gente, eu sei que tu sabe o que é que eu tenho que fazer, eu sei que tu sabe o que é que tá me perturbando. Me diz. Não, não sei. É seu, não é meu. Às vezes a gente até pensa, a gente tem uma hipótese e tal, mas
não vai ser ali cabível e nem correto da nossa parte dizer, olha, é isso e tu tem que fazer isso. A gente não está Exato. ali para determinar o que você tem que fazer. A Isso. gente vai junto ajudar a sua escolha, né? O pessoal aqui está trazendo alguns comentários muito legais. Ó, a Vânia está dizendo: acredito que precisamos aceitar essa verdade e ficar bem com isso. O terapeuta é um companheiro de viagem. Eu acho que é muito isso. A Exatamente. gente vai acompanhar, né, a jornada daquele cliente. A gente não sabe onde é que vai dar aquela É, jornada, mas a gente está junto, atento, dando apoio, né? A nossa visão fenomenológica, como a Leônia está a trazendo Lene também, colocou. né? Assim, é o que acontece no aqui e agora, na relação terapêutica, né? Então, assim, o Ciro está perguntando aqui que tem algumas pessoas que perguntam para ele, né? Posso fazer terapia com 2 psicólogos? Isso é uma outra coisa importante que a gente até não colocou aqui, né, Carla? A gente É pode trazer verdade. isso. Fazer uma Não, não, posição. não, não. Não é legal, né? De jeito nenhum. Porque são processos que vão ser abertos, né, de formas diferentes, com olhares diferentes, com Uhum. metodologias diferentes, e isso pode causar conflitos muito sérios, né, com o passar do tempo, na pessoa que está sendo atendida. Então, assim, Exatamente. se começou um processo de psicoterapia com o psicólogo, então você precisa ficar com aquele psicólogo. Se você não está querendo mais com aquele psicólogo, você encerra o processo com aquele e vai para um outro, né, processo com outro profissional. E o psicólogo precisa ficar atento a isso também. Quando ele percebe que o cliente, né, diz, ou ele percebe ou o cliente chega e traz, olha, eu estou fazendo também terapia com outra pessoa. E aí a gente precisa trazer isso para o site terapêutico e ver qual é o sentido daquilo e facilitar a escolha daquele cliente, se ele quer ficar, né, com você ou Conosco se ou ele com quer ir para outro outro profissional. profissional. Mas eticamente, inclusive, minha gente, não é legal. Não é 2 legal. psicólogos. E até uma coisa que também às vezes chega, né, Ju? As pessoas dizem, eu fui para psicólogo tal, mas eu não gostei, eu saí, eu queria testar outro. Eu ainda não me cancelei o processo com aquele, mas eu queria testar uma outra pessoa. Cancela. Se tu não tá gostando do profissional, não adianta seguir, porque aquilo não vai fluir, você não vai conseguir chegar onde você quer. Você não vai confiar aquela pessoa que está ali com você, como se tinha colocado aqui, né? Você não vai confiar naquele companheiro de viagem. O que que você está fazendo ali? Então, Isso. encerra aquele processo e aí você pode testar um outro psicólogo, né? Vá lá para descobrir, ver se você gosta daquele profissional. Não é o teste que às vezes a gente também vê alguns pacientes chegando e querendo testar o nosso conhecimento, testar se a gente vai ser realmente ético, se a gente vai saber aquilo que a gente está fazendo, né? É Isso. um teste de, será que eu me identifico com outro, já que eu não me identifiquei com Isso. esse? E você tem todo o direito de não gostar do meu jeito de trabalhar, ou do da Ju, ou do psicólogo YX que você foi. Isso. Você pode e deve escolher aquele profissional, aquele psicólogo que mais parece com você. Com Tem seu que ter a jeito. empatia, né? Isso. Falando na linguagem bem popular, a gente precisa olhar para aquela pessoa e dizer assim: o santo bateu, vou ficar com Isso. ela. Isso. Achei o psicólogo, né? Exatamente. Como às vezes a gente procura uma especialidade médica e procura vários médicos naquela especialidade e finalmente acha, pronto, achei meu médico, né? Exatamente. Para aquele tratamento. Da mesma forma dentro da psicologia. Finalmente encontrei a psicóloga, né? Com quem eu me identifico, com quem eu me sinto à vontade. Né? Uhum. Isso É, é super importante. é Bom, isso. o outro Outro ponto. um outro ponto. Psicólogos querem mandar nos pacientes. Não, Não. gente, ninguém quer mandar em ninguém, né? A gente não tá mandando nem na gente mesmo. Como é que a gente vai querer mandar nos pacientes? Não faz o menor sentido, né? A gente orienta, a gente conversa. Eu digo muito para os meus, eu disse, olha, eu vou lhe dar N oportunidades, assim, são N estradas que vão se abrir enquanto você estiver no seu processo terapêutico. E você é quem vai escolher. Carla, me diz aí qual é que tu acha melhor? Não, não sei. É a sua história, é a sua vida, é a sua escolha.
é aquela história que nós falamos lá no comecinho da nossa autorresponsabilidade, né? O paciente é quem precisa fazer essa escolha. Nós, enquanto psicoterapeutas, vamos estar juntos, mesmo que a escolha dele tenha sido errada. A gente vai estar lá com eles e vai segurar, se for preciso, né? Se a escolha foi ruim, se ele cai de novo, a gente vai estar lá para segurar, para que a queda não seja tão grande. Mas a gente Tá não junto. manda, a gente não determina, a gente está junto. A gente vai junto nessa jornada. Isso. A gente Mandar não em adivinha o ninguém, futuro, não. né? Eu me lembrei de uma cliente uma vez. Ela disse: e aí, tô falando isso aqui para você, o que você acha que vai acontecer? Ela perguntou para mim. Eu não Não sei, sei. não posso adivinhar o que vai acontecer. É. Né? O mais importante é assim, como é que você está se sentindo agora, olhando para isso que está acontecendo nesse momento da sua vida? Como é para você olhar aqui para isso que está acontecendo? Né? E Porque a quando gente você não tem olha como para essa adivinhar o escolha, futuro. né? O que que você Isso, acredita que pode vir a acontecer? Porque ela também não vai ter uma bola de cristal, ela também não vai adivinhar como nós. Mas a gente pode isso, pensar a respeito, a gente pode fazer com que aquilo seja uma escolha mais assertiva, mais acertada, porque a gente vai estar orientando, a gente vai estar buscando, e aí vai fazer com que aquela pessoa reflita isso, melhor, avalie os prós e os contras para poder, de fato, tentar escolher a isso, melhor, né, estrada daquele caminho isso. que ela vai percorrer. Isso. E a Vânia está trazendo assim um comentário também importante, ó. Mas não é raro encontrar terapeutas com uma soberba suficiente para atrapalhar a própria atuação, né? Também a gente precisa tomar cuidado com as questões éticas da nossa Sim. profissão, né? Da nossa atuação dentro do acompanhamento psicológico. Né? E, sim, quando o psicólogo se coloca numa postura de querer adivinhar o futuro, né? De interpretar, a interpretação ela é uma técnica muito bacana da psicanálise, né? Aí tem toda uma Uhum. técnica interpretativa da galera da Isso. psicanálise, mas em gestalt terapia, por exemplo, a gente não Não tem. interpreta, né? Então, assim, mas tem gestalt terapeutas que às vezes confundem ali as abordagens e embolam o meio de campo, né? Digamos assim. E sim, E é uma atrapalha, sim. coisa, é, atrapalha todo o processo. E é aquilo que a gente também coloca, né, Ju? É importante a gente saber quem é esse profissional. Ele é realmente psicólogo. É uma coisa que vem sendo batida muito, né? Psicoterapia é com psicólogo. Porque às vezes, sim, infelizmente, a gente encontra pessoas por aí que se dizem psicoterapeutas, psicólogos, fazem terapia, né? O nosso é É, psicoterapia. A gente diminui ali. psicoterapia é diferente de terapia, De né? terapia. Terapias tem várias, mas a psicoterapia, que é essa da qual a gente está falando agora, é feita por psicólogo. Se E não alguns é psicólogo, psiquiatras não também fazem, né? A é. psicoterapia. Então, assim, Aqueles que fizeram, né, a isso, formação em psicanálise, de repente até em gestalt terapia, mas a gente precisa ter muito cuidado de quem é aquele profissional que está nos atendendo, né? isso, sim, sim. Pra não pegar alguém que acha que vai lhe dar todas as respostas pronto. Nossa, eu consegui um ali, ótimo, me diz tudo que eu tenho que fazer. Será que é ótimo mesmo? Será que realmente esse profissional é um psicólogo, é uma pessoa que está adequada, que tem o conhecimento adequado para te atender e te dar o teu suporte? E a Leônia está dizendo assim, ó, não temos supostos saberes, de fato, né? A De, gente não tem. de A forma gente alguma. constrói uma relação com o nosso cliente e junto a gente vai descobrindo o caminho mesmo. Isso. Ok? Vamos lá para o próximo ponto. O tratamento medicamentoso substitui a psicoterapia? De jeito nenhum, gente. Quando se precisa de um tratamento medicamentoso, ele tem que estar andando junto com a psicoterapia, né? Que também é um preconceito muito grande, que muita gente tem de não querer tomar remédio, de achar que vai ficar viciada. Todo um trabalho, né, que precisa também ser feito em conjunto com o psicólogo e o psiquiatra, quando há essa necessidade de medicação. Se for indicado medicação, é porque de fato você precisa dela para poder você estar um pouco mais estável, para você conseguir conectar melhor as suas emoções, porque às vezes a gente está tão abalado de uma forma que a gente não consegue nem perceber aquilo que a gente está sentindo,
né? E aí são outras questões que precisam ser avaliadas. O médico que eu fui, o psiquiatra, ele realmente faz um acompanhamento, ele tem contato com a minha psicóloga, ou com o meu psicólogo, eles se conversam a respeito daquele caso. Existe essa necessidade? Ah, eu fui no psiquiatra, ele passou remédio, mas mandou eu buscar a terapia. Que bom que ele fez isso. Então, esse psiquiatra é realmente muito bom, fica com ele, né? Porque a gente vê, não vamos negar que a gente vê psiquiatras que dizem que não precisa de terapia, só tomar o remédio e pronto. E aí é uma coisa que eu costumo trazer muito para os meus pacientes. Se você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, aquela dor de cabeça passa. Afinal de contas, você tomou o remédio para aquele sintoma, né? Vai passar. Quando passar o efeito daquela medicação, a dor de cabeça volta. Você tem que buscar a causa daquele sintoma. A dor de cabeça é um sintoma. Mas o que está fazendo com que você tenha dor de cabeça? Que é a causa. Da mesma forma, acontece aqui com a gente, com a psicoterapia e o psiquiatra que passa a medicação. Ele vai passar para tratar os seus sintomas. Mas da onde aqueles sintomas estão vindo? Qual é a causa? E aí vai ser na psicoterapia que você vai conseguir compreender, trabalhar tudo isso para que você possa, inclusive, parar de tomar a medicação, né? Carla, mas às vezes acontece da gente não conseguir parar a medicação. Às vezes acontece, dependendo do que você tenha, se é um transtorno mais grave, você precisa tomar a medicação por longos anos ou até para o resto da vida. E muita gente diz que não quer isso. E aí, de novo, eu faço uma analogia. Se você descobrisse que tem pressão alta, por exemplo, o médico iria lhe passar um remédio para a sua pressão ficar ok. Você não ia tomar para o resto da vida sem problema e sem medo de ficar dependente daquela medicação? A mesma coisa acontece com as medicações que são encaminhadas, indicadas para quem tem algum tipo de transtorno, algum problema emocional. A diferença é, quando é indicada, né, para esse transtorno, para essa questão emocional, pode ser que você consiga entender a causa e resolver o seu problema e parar de tomar a medicação. Pode. Em outros casos, a gente não consegue. E aí tem que tomar a medicação pro resto da vida. É a sua qualidade de vida. O que você vai escolher? Tomar e ficar bem ou não tomar e ficar nesse sofrimento intenso, constante, sem poder, né, viver de uma forma leve, de uma forma plena. Então, a gente precisa também ter muito cuidado com isso. A medicação não substitui a psicoterapia. A gente precisa fazer os dois, andar em paralelo, né? Porque a psicoterapia vai lhe ajudar muito mais do que a medicação em algumas situações, porque ela vai ajudar você a descobrir a causa e a amenizar aqueles sintomas até você poder parar de tomar os remédios. E aí, enquanto isso, assim, essa parceria, né, que a Liana está trazendo, muito importante essa parceria entre psiquiatra e psicólogo. Né? É muito importante que os dois profissionais caminhem juntos, né, no acompanhamento desse mesmo paciente. É super importante. Se tiverem uma comunicação, seja por e-mail, seja por WhatsApp, né? Volta e meia para acompanhar, para saber como é que está o paciente lá num consultório, no outro consultório, é melhor ainda, porque a gente consegue um acompanhamento mais integrado, né? Entre os dois. Fala a mesma língua, né? Entre os dois profissionais, e aí é claro que o resultado com aquele paciente vai ser muito melhor. Isso. Né? Exato. Mesmo. Bom, um outro ponto. Psicoterapia online não funciona. Pois é, né, gente? Que tabu. Como tem gente ainda que diz, não, online não presta não, eu quero presencial. E talvez a pandemia tenha mostrado para muita gente o quanto a terapia online funciona, né? A psicoterapia online, ela não é uma coisa que nós inventamos ou que começou através da pandemia. É uma coisa que é aprovada pelo nosso Conselho Federal e ela tem tanto resultado positivo como a psicoterapia presencial, né? Vai muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que se sentem super à vontade em fazer a psicoterapia online, tem pessoas que não gostam. E tá tudo bem. Você pode tem esse direito de escolha, né? O importante é que você se sinta à vontade. Carla, mas na psicoterapia online vocês não conseguem avaliar a gente direito. Consegue. A gente vai estar aqui. Eu até brinco que a psicoterapia online nos cansa, enquanto profissionais, muito mais. Porque a nossa atenção tem que estar muito mais focada, né? Na
psicoterapia presencial, para a gente é mais tranquilo, você está ali por inteiro, então a gente consegue lhe ver direto. Na online, a gente tem que focar para ver qualquer mínimo movimento ali que a gente acha que pode ser alguma coisa importante para a nossa avaliação. Mas ela funciona super, né? É claro que aí ela vai ter que seguir todas as normas, todos os cuidados que a gente tem que ter. De você ter um espaço sigiloso, silencioso, uma boa internet para não ficar falhando, de preferência um fone de ouvido para que você fique mais tranquilo com o que o profissional vai estar dizendo para você, que ninguém escute, né? Da mesma forma conosco, profissionais. Estar num lugar reservado, silencioso, uma boa internet, o fone de ouvido, porque tudo isso é o conjunto da obra que vai fazer com que aquela psicoterapia seja realmente eficaz, tanto quanto a presencial. Exatamente. E aí uma coisa legal que trouxe a questão da psicoterapia online é que, por exemplo, brasileiros que moram em outros países, né, de fazerem terapia, psicoterapia com brasileiros. Porque é muito diferente, né, minha gente? Eu tô lá no outro lado do mundo, eu sou uma brasileira, sou imigrante, né? Tem toda uma questão aí de cultura, de linguagem, que às vezes termos que a gente usa da língua portuguesa do Brasil, né? A gente não consegue traduzir para outro idioma. Então, como é importante para o brasileiro que está lá do outro lado do mundo fazer uma psicoterapia com um brasileiro também, que vai entender, né, as suas origens culturais, né, os jargões, as gírias, né? Assim, isso facilita também a compreensão nossa, né, do psicoterapeuta e do cliente também se sentir mais compreendido por aquele psicólogo que também é brasileiro, né? Então, isso é uma coisa muito legal que a psicoterapia online trouxe. Ampliou, né, do acompanhamento psicológico. Isso, exatamente. Agora, é claro, se você prefere o presencial, também não tem problema nenhum, porque o presencial também é maravilhoso, né? Isso vai depender do contexto de cada um mesmo, e da escolha, da identificação. Mas o online também tem seus efeitos, minha gente. Também funciona tanto quanto, validado. Né? Isso, é engraçado que alguns pacientes que eu tenho, eles faziam presencial, veio pandemia, tiveram que ir para o online. E mesmo quando nós retomamos o presencial, disseram, não vou mais não, adorei o online. Eu acho que eu fiquei muito mais à vontade, eu me soltei muito mais, a gente evoluiu mais, além de eu conseguir economizar muito tempo de trânsito. Né? Então tem muita gente que prefere o online por essas questões, né? De ter se sentido à vontade, de economizar o tempo, o trânsito, o deslocamento, enfim, são escolhas. E aí, tanto faz online como a presencial, ela vai fazer o mesmo efeito, ela tem o mesmo papel de cuidar, de ajudar e de fazer você se compreender melhor e estar tranquilo com as suas emoções. Isso, exatamente. E o outro ponto é, psicoterapia é como livros de autoajuda. Quem dera que fosse, né? Ou não. Livros de autoajuda é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque é muito fácil falar. Eu posso colocar qualquer coisa num pedaço de papel, escrever e virar um livro. Não que seja assim, viu, gente? Estou falando porque eu já escrevi 4 livros, então, né, sou coautora em 4 livros, não é colocar qualquer coisa. A gente tem muito cuidado, inclusive, com o que escreve. Mas também nós sabemos que existem muitos livros, muito conteúdo que não é válido, que não é uma coisa boa, né, que não é legal. E no livro de autoajuda a gente vê muito isso, muitas coisas que são eu digo que assim, vai muito para fantasia, muito um conto de fadas, né? E a terapia não é isso. A terapia vai fazer você entrar em contato com o seu sentimento. O livro de autoajuda não faz isso. Ele vai olhar aquilo dali e dizer, eu passo por isso, me identifiquei. É só fazer isso aqui. É a história lá da gente dizer o que o paciente vai fazer. É meio que o livro de autoajuda faz. Ele vai lhe dizer qual é a resposta. A gente não. A gente vai fazer você pensar, a gente vai fazer você sentir. Muitas vezes, os nossos pacientes sequer percebem que eles não estão sentindo aquilo que eles nos trazem, né? E quando começam a falar, quando começam a trazer, é que eles começam a se dar conta de que tem muito mais coisa além daquilo que ele está falando. Existe um sentimento, existe uma emoção, existe uma causalidade daquilo. No livro de autoajuda, você não tem isso. Ele pode até ser que lhe ajude em uma coisa ou outra, mas não
não substitui a terapia de forma alguma. Livro de autoajuda não é psicoterapia. Se você quer de verdade resolver suas questões, se conhecer melhor, trabalhar aquilo que em você não está sendo viável, não está sendo tranquilo, você precisa ir para a psicoterapia. Carla, eu quero mudar muito meu jeito de ser, porque todo mundo diz que eu sou muito estressada, eu sou ignorante, eu brigo com todo mundo. O que que te faz agir dessa forma? Será que o livro de autoajuda vai te dar essa resposta? Vai. Você vai precisar investigar com o seu psicólogo para poder entender o que é que faz você ter essa reação tão abrupta, tão impulsiva, né? Que as pessoas chegam a comentar, que machuca o outro e que está começando a incomodar você, além de incomodar os outros. E aí você precisa da psicoterapia para buscar o seu autoconhecimento e entender o seu comportamento. Saber o que é que está acontecendo. Até porque o comportamento da gente ele não é do nada, né? Tem todo um contexto ali, tem várias relações que eu vou construindo ao longo da minha vida que vão me tornando, né, da forma como eu estou hoje. Então, no processo de psicoterapia, a gente vai aprender a se olhar dessa forma mais integrada. Né? E porque assim, essa coisa tem o auto-julgamento, a auto-cobrança, eu machuco muitas pessoas, eu sou muito estressado, né? Já vem aí um auto-julgamento, um sentir-se mal. E na psicoterapia, essa pessoa vai olhar para si também com mais compaixão, né? Sim. Ser mais gentil consigo mesmo. Às vezes eu sou estressado com os outros, mas antes de ser com os outros, eu já sou estressada comigo mesmo. E eu me julgo muito também, né? E na psicoterapia, eu consigo olhar para isso também, né? Para a forma como eu me cobro, como eu fico me machucando, né? Me prejudicando. Então, assim, Que é um ponto também que é importante, né, na psicoterapia, Ju. Muitas vezes a gente vê os nossos pacientes sendo extremamente rígidos consigo mesmo, né? Sim. Extremamente julgadores. E a gente coloca essa questão para eles, né? Como seria se você fosse falar com um amigo seu que passou por essa situação? Será que você faria da mesma forma? E a gente às vezes faz isso sem nem perceber. A gente se julga, a gente se cobra, a gente se exige demais. E é no processo psicoterapêutico que a gente começa a perceber que a gente pode sim se olhar com mais autocompaixão, a gente pode sim se cuidar mais. A gente deve, na verdade, né? Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir estar bem para ninguém. Ah, Carla, mas eu preciso fazer tudo para minha família, eu tenho que ficar em último plano. Ao contrário, você tem que estar em primeiro plano, porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ser suporte para ninguém. Você não vai conseguir estar ali para ninguém. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estar para nós, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, independente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente precisa aprender a se olhar. E esse é um dos benefícios que a psicoterapia traz. Um dos benefícios, exatamente. De vez em quando eu trago uma pergunta para os meus clientes assim, que tal ser mais gentil com você mesma? Isso. Como é que você pode ser mais gentil com você mesma? Né? Será que você não está pegando muito pesado com você? Né? Isso é um momento que a gente traz também no processo de psicoterapia. Né? Um jeito mais carinhoso de olhar para a gente mesmo. Porque todo mundo tem fragilidades, todo mundo tem dificuldades, tem o lado sombra, como a gente diz, né? Todo mundo tem o lado sombra e o lado luz, né? E faz parte. Esses dois polos fazem parte da gente. Então, como é A que a gente gente precisa acolhe? dos dois, né? Isso, a gente precisa dos dois, né? Então, assim, a Liolina está trazendo aqui a metáfora da máscara de oxigênio, que foi o que você trouxe, né, Carla? Assim, no avião, eles orientam que em caso de alguma turbulência, alguma coisa, a gente bota primeiro a máscara na gente, para depois colocar a máscara no outro, né? Porque a gente precisa cuidar primeiro da gente para conseguir cuidar, dar suporte para o outro. Da mesma forma, na vida. Na né? vida. Cotidiana. Né? Então, assim, na psicoterapia, no acompanhamento psicológico, a gente vai ajudar o nosso cliente também a olhar, né? Se olhar de uma outra forma. É o processo de conscientização que a gente traz, né? Uma conscientização maior de como é que a gente se sente, quais são as nossas necessidades mesmo. Então, assim, bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou psicoterapeuta, amo fazer isso, né?
Eu acho muito lindo, gosto demais de ver meus clientes crescendo, Como é bom, florescendo, né? né? Ver essa evolução deles, ver se tornarem quase outras pessoas, né? É a mesma pessoa, mas se olhando de uma forma completamente diferente, mais Sim, fortalecido, é isso. mais grato, Hum, se amando mais, né? Quantas vezes chegam pessoas que estão ali pra gente, que a gente vê num nível de fragilidade que já nem se amam, e a gente depois vê essa evolução e a pessoa sai dali com um amor tão profundo por si mesma, como é sim, bom. E é isso que faz a gente ir florescendo, né? A gente vai espalhando e deixando as nossas boas marcas no caminho. sim, exatamente. O que mais, minha gente? Isso. Tem alguma Dúvidas? pergunta? Alguma dúvida, algum comentário? A gente tinha separado esses pontos. Acho que a gente conseguiu, né? Trazer uma desmistificação de alguns pontos importantes. E assim, dizer para vocês que a rede CGF tem lá no nosso site, né, do Centro Gestalt de Fortaleza, centrogestaltdefortaleza.com.br. Lá vocês encontram a clínica de psicologia e na clínica de psicologia vocês encontram o meu perfil, o perfil da Carla e o perfil de todos os nossos profissionais, tá? Se você se interessar em fazer psicoterapia com alguma de nós, estamos lá. Você consegue contato diretamente pelo WhatsApp. O psicólogo ou a psicóloga que você se identificar, só clicar lá no botãozinho que tem no nosso site e você faz contato direto, né? Isso De mesmo. horário, de valores, tá certo? Acho que Se a gente pode cuidem, fechar, né? né? Acho Se que é cuidem. isso, né, Ju? Acho que foi. Acho que foi. Cuidem-se, olhem para vocês, façam psicoterapia, não esperem ter, né, um problema gravíssimo ou já está assim na reserva da reserva para buscar ajuda. Buscar ajuda Exatamente. não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Quando a Pelo gente busca contrário. ajuda, a gente está se mostrando forte o suficiente para dizer: eu não dou conta, eu preciso de alguém para me ajudar, eu preciso de alguém que me segure nesse momento para que eu me fortaleça e consiga seguir em frente sozinho. Porque é o que acontece quando a gente faz psicoterapia. A gente não faz pro Exatamente. resto da vida, né? A gente Não. faz, para, às vezes volta, a gente às vezes faz um tempo e não precisa voltar mais, mas enfim, depende muito de pessoa para pessoa. Só não precisa esperar estar lá já rastejando para poder procurar ajuda. Procura logo que vai ser mais fácil de lidar com tudo. Exato. Você não precisa passar por nada sozinho, né? A Não, gente tá de por jeito aqui. nenhum. Muito grata para quem esteve aqui, quem contribuiu, quem não pôde assistir ao vivo, vai ficar gravado no nosso perfil, tá certo? E a gente se encontra. Obrigada, Tá, Carla. Adorei conversar com gente. você. Obrigada, Ju. Prazer estar aqui. Tchau, Tchau. gente.